apresentar aqui de abrir o slide, mostrar para vocês um negócio que eu fiz, para vocês, é claro. Foi um resumo, né, um material que eu fiz baseado nessa apresentação, eu tirei essa temática. E aqui eu trouxe algumas informações, algumas indagações filosóficas, outros... E o conceito anatômico propriamente mesmo, né? Indagações filosóficas, a parte anatômica, ficou bem legalzinho. É um material bastante interessante, né? Que é bem rápido e acessível. Busquei ser o mais sucinto possível. Na neuroanatomia, isso é difícil. E ainda propus aqui no final, aqui é mais uma citação de um livro que eu gostei bastante. Propus aqui no final alguns exercícios, né? Porque a neuroanatomia, ela não se aprende... Vocês não vão... Quem não tem muita intimidade, por exemplo, Eduardo, ele tem mais intimidade porque ele gosta dessa neuroanatomia que a gente vai ver hoje. Então, provavelmente ele vai relembrar muitos conceitos ou então só ajustar alguns pontos, né? Mas a anatomia como um todo, ela tem que ser vista várias e várias vezes, tem que ser desenhada, tem que ser vista de trás para frente, de frente para trás. E esse é um dos motivos que eu escolhi esse caminho, né? Começar pela parte mais superficial e a gente mergulhando na neuroanatomia, né? Do córtex para as outras regiões. Então vamos lá. Tomar uma aguinha aqui antes de começar. Essa é uma aula, uma aula não, um encontro, vamos chamar de encontro. É um encontro bastante extenso, bastante volumoso, e apesar de volumoso, ele é denso, tem muitas informações, muita coisa, muito nome, e se vocês quiserem descansar entre uma parte e outra, dá uns 10 minutos também, tá tranquilo, a gente não tem pressa. Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui, então, da uma breve introdução à neuroanatomia, os princípios básicos da neuroanatomia, origem, por que tem aqueles nomes, que é importante para a gente compreender a divisão anatômica. Vamos falar brevemente, né, de um aspecto geral do cérebro, os aspectos gerais do cérebro, e depois subdividi-lo em telencéfalo e diencéfalo, que são seus componentes principais. Os seus componentes totais, na verdade. Neuroanatomia. Neuroanatomia é aquela seção que eu fiz uma alusão aqui a alguns personagens, né? Eu chamei de It, a coisa, que assusta muita gente, mas é uma seção anatômica fantástica, é muito bonita, uma anatomia muito bonita, muito interessante, que vocês vão se apaixonar, com certeza. Só basta quebrar alguns preconceitos assim de dificuldade, a gente vê que ela é muito intuitiva, né? À medida que você vai tendo cada vez mais contato, você vai se apaixonando cada vez mais por essa matéria. Então, a gente precisa entender a origem dessa anatomia para a gente saber nomear as coisas e saber por que as coisas elas são divididas daquela maneira, né? Embriologicamente falando, o sistema nervoso ele se origina da parte externa do embrião, né, do ectoderma, porque a função principal do sistema nervoso é conectar o indivíduo com o meio, né, conectar o organismo com o meio. Então, essas células externas, elas se diferenciam e através do estímulo da notocorda, vocês lembram lá da embriologia, a notocorda ela deriva do endoderma, assim como o mesoderma, e a presença dessa notocorda faz surgir um espessamento do ectoderma. Esse espessamento ele vai se invaginando com um suco neural, depois forma a goteira neural, que é a partir desse estágio que a gente está vendo aqui. Essa goteira neural ela vai se fechando, vai invaginando e se fechando, até formar o tubo neural e essas pregas aqui restantes, antes de fechar o tecido do ectoderma
indiferenciado, elas formam as cristas neurais, né? Uma crista neural de cada lado. O tubo neural, ele vai dar origem ao sistema nervoso central e as cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico e outras estruturas não pertencentes ao sistema nervoso. A notocorda ela vai desaparecendo até formar aquele centro ali do corpo vertebral, né? Aqui vai estar encaixado as vértebras, né? na coluna vertebral. Esse tubo aqui, esse tubo neural, ele vai, desde quando ele é formado, ele possui dilatações, ele possui umas deformidades que possuem nomes. E é isso que a gente vai ver a partir de agora para a gente saber nomear as estruturas anatômicas do ser completo, do ser adulto. Então aqui a gente tem o chamado arquiencéfalo. Arque vem de antigo, né? Arqueologia, arcaico. Então aqui nós temos o arquiencéfalo e a medula primitiva. Esse arquiencéfalo, ele vai ter dobras diferenciadas, que são nomeadas. Aqui a gente tem o prosencéfalo primário, o mesencéfalo, em roxo aqui, e o romboencéfalo, que é essa estrutura aqui. Essas estruturas, elas vão se desenvolvendo em novas dobras, novas curvas, e vão mudando de nome na medida em que evoluem. E aí elas vão constituindo outras estruturas. Tá? Aqui a gente tem a medula primitiva. O prosencéfalo primário, ele dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. Aqui, através das vesículas telencefálicas, se desenvolve o telencéfalo. Essas duas estruturas vão ser as principais do nosso encontro hoje, que vão formar o cérebro. O mesencéfalo permanece sendo mesencéfalo. E o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo vai dar origem à ponte e ao cerebelo, e o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo. E a medula primitiva continua sendo chamada de medula, né? Só que medula espinal, que vai se desenvolver aí através do canal vertebral. Felipe, Oi, eu acho que Gabriel caiu. Gabriel caiu, foi? Uhum. Então, ele tava gravando, não tá gravando mais, né? Vixe. Tem um Gabriel ainda aqui. Tá aparecendo aqui. Ah, então tá bom. Pra mim apareceu que eu tinha caído. Então. Não, ele caiu mesmo. Apareceu para mim também, só que eu acho que estava duplicado. Ah, sim, tomara. Se ele caiu e não levantou mais, eu arranjo um jeito de passar esse conteúdo para ele. Vai ter o material que eu fiz, né? Claro. E vou colocar lá no grupo para vocês. Mas eu arranjo um jeito de ajudar ele aí, porque ele, sem dúvidas, é o que mais precisa. Vamos para lá para as divisões do sistema nervoso. Começar a coisa ficar interessante. O sistema nervoso ele pode ser dividido de várias formas, tá? Os livros, eles não são completos. Essa aula, ela não tem o objetivo de ser completa, né? Todos os livros, eles pegam uma perspectiva do sistema nervoso e desenvolvem. Machado, neuroanatomia funcional, os atlas neuroanatômicos, o Houghton, né? O neuroanatomia microcirúrgica, ele aborda de um jeito. Então, assim, os livros, eles sempre vão abordar a neuroanatomia, os principais aspectos para os quais ele se propôs, né? O Neuroanatomia de Machado, ele é o mais completinho, assim, porque ele pega vários aspectos e compila e deixa de uma forma bem compacta ali naquele livro, um livro relativamente curto. Mas para a gente entender, a gente tem que classificar as coisas, né? Saber dividir e classificar. Existem várias divisões do sistema nervoso. Eu trouxe aqui as principais, as grandes divisões. A divisão funcional é uma delas, onde tem o sistema nervoso, que se divide em um sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso da vida de interação, o sistema nervoso consciente, digamos assim, o efetor consciente e o aferente consciente, e o sistema nervoso visceral, que é o sistema nervoso vegetativo, da vida vegetativa, digamos assim, que você não tem consciência, esse, claro, é um recurso mnemônico, você não tem consciência daquilo que está acontecendo, as regulações hormonais, as regulações dos ciclos do cérebro,
etc. Então, aqui nós temos o componente aferente e eferente, em ambos os sistemas, nessa divisão funcional. E o eferente aqui no sistema nervoso visceral é o sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, tem sua subdivisão parasimpático e simpático. Existe a divisão que a gente vai se atentar mais para esse nosso encontro aqui, que é a divisão anatômica. Essa divisão anatômica ela deriva daquela divisão embriológica que a gente viu nos slides anteriores, e ela divide o sistema nervoso em central e periférico. O sistema nervoso central são todas aquelas estruturas que estão guardadas, que estão protegidas por um arcabouço ósseo. Então, tem o encéfalo, que está dentro do crânio, encéfalo dentro da cabeça, e a medula espinal, que está no canal vertebral. Na parte posterior ali dos nossos próximos encontros, e o cerebelo, que está ali posterior a esse tronco cefálico, repousando ali e ocupando completamente a fossa posterior do crânio. O sistema nervoso periférico se divide em nervos e gânglios, né, as terminações nervosas. É interessante aqui a gente definir gânglios e núcleos, né? Os núcleos, eles são massas de substância cinzenta no sistema nervoso central. O gânglio, são massas de substância cinzenta, só que no sistema nervoso periférico. Isso é importante porque muda algumas nomenclaturas, né? Algumas literaturas antigas estavam em gânglios da base, e, na verdade, isso conceitualmente está equivocado. Seria núcleos da base. O crânio encefálico, os cranianos, né, que estão no encéfalo, partindo dos nervos periféricos, a gente tem aqueles 12 pares que partem do encéfalo, e os espinhais que partem da medula, né? Bem, vamos lá. Começando aqui agora, propriamente, o tema do nosso encontro, o cérebro. Eu, didaticamente, apelidei aqui o cérebro de o poderoso chefão, The Godfather, né? E a gente vai, a partir dessa perspectiva, entender alguns aspectos anatômicos e funcionais desse Don Corleone, né? Dessa estrutura magnífica que permite que a gente esteja aqui vivendo da forma que a gente vive, né? Evolutivamente favorável para a nossa condição de vida. Então, o poderoso chefão, ele, claro, como um grande comandante, ele está bem protegido, né? Ele está cuidadosamente envelopado dentro de estruturas que promovem uma segurança para ele. O neurocirurgião, para ele acessar numa parte dorsal o cérebro, ele precisa vencer muitas camadas, até chegar. A primeira camada, obviamente, é a pele, né? A pele, o tecido subcutâneo. Abaixo do tecido subcutâneo, nós temos a fáscia, né? A aponeurose aqui, chamada de Gália, nessa região superior. Na região temporal, a gente tem o músculo temporal. Vencendo essas camadas, a gente chega no periósteo e no osso. Vencendo o osso, a gente consegue acessar a cavidade craniana, que a gente encontra essa primeira camada aqui, a primeira meninge de fora para dentro, que é a dura mater. A dura mater, ela é uma meninge mais espessa. No crânio, ela tem dois folhetos. Esses folhetos, eles têm um espaço virtual entre eles, que se separam em alguns pontos para formar os septos da dura mater e os seios durais. Não é o escopo dessa aula falar de todas essas estruturas, mas a gente vai observar como esse cérebro ele está acoplado, né? Ele está guardado no crânio. Vencendo aqui a dura mater, a gente chega na aracnoide mater, que tem um espaço virtual, ela é íntima da dura mater. E abaixo dessa aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoide, onde estão as cisternas subaracnoides, onde circula o líquor, que é outra camada, digamos assim, de proteção, que oferece um coxinho líquido ali para o telencéfalo e para as estruturas encefálicas em geral,
como uma forma de amortecimento e lubrificação dessas camadas, né? E abaixo da subaracnoide, o espaço subaracnoide, ele é todo entremeado assim, das trabéculas aracnoides, que são justamente o que nomeiam, né? Parecem teias de aranha, que emitem da camada aracnoide para a pia mater essas trabéculas. A pia mater, ela acompanha todas as circunvoluções, todos os acidentes do córtex, em uma camada muito íntima. Ela não é tão visível, tão perceptível quanto essas camadas aqui. A gente vê que tem um aspecto muito opaco, né? Bem vascularizado, inervado. Aqui a outra pouco menos opaco, acompanhando algumas curvaturas aqui mais superficiais, e a pia mater bem íntima, aqui acompanhando todos os sulcos e giros do telencéfalo. Aqui são septos da dura mater, que a gente pode ver aqui os principais, a foice do cérebro, que divide os hemisférios cerebrais aqui, e a gente tem a tenda do cerebelo, mais visível nessa vista superior aqui, onde repousa aqui, né, parte do lobo temporal e parte do lobo occipital. Lembrando que aqui na fossa posterior está o cerebelo. E aqui a gente pode ver alguns seios durais, né? O seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, seio transverso, sigmoide, petroso superior, petroso inferior, cavernoso, intercavernoso, enfim. São diversos seios que drenam a parte venosa do encéfalo. E aí a gente acessa, né? O poderoso chefão, e a primeira estrutura que a gente entra em contato é o telencéfalo, que se origina lá daquelas eminências telencefálicas que crescem, né? Elas crescem ao redor do diencéfalo e se derramam ao redor do diencéfalo. O cérebro ele cresce tanto que ele dobra sobre si mesmo, e a folha ela tem uma área de superfície, e eu dei esse exemplo. Essa área de superfície ocupa um espaço. Esse espaço ele precisa ser compactado, e a natureza ela achou um artifício interessante de fazer essa compactação, que é por meio dessas dobras, né, desses sulcos e desses giros. Então aqui tem uma folha amassada, então aqui temos a mesma área de superfície ocupando espaços muito diferentes. E esse é um artifício da gente preservar toda a superfície cortical e em um volume muito menor, que é o crânio, no caso. Cerca de 2/3 da área cortical está escondida nesses sulcos, né? Então, a gente tem uma área importante, uma grande área que compõe esses sulcos aqui, essas regiões entre os giros. Vou botar aqui o apontador. Pronto. E aqui na face medial, a gente tira esse hemisfério cerebral aqui e a gente observa a face medial do telencéfalo, do cérebro como um todo, né? Aqui o diencéfalo. E nessa face medial a gente pode observar algumas estruturas, como o corpo caloso, aqui não está representado, mas a comissura anterior, a lâmina terminal, uma comissura posterior, que comunicam esses hemisférios, né? Os hemisférios eles não são completamente dependentes. O corpo caloso, em especial, ele comunica as áreas contíguas, né? As áreas equivalentes de cada hemisfério. E esse é o aspecto geral que a gente vai se debruçar aqui para entender essa anatomia. Então, começando pelo telencéfalo, né? O telencéfalo, chamei de o sabichão, ele é responsável por todas as condições superiores, né? O processamento mais rebuscado de informações, tanto informações somáticas, né? Motoras e sensitivas, quanto a linguagem, a percepção das coisas, todo o processamento mais complexo, pela estrutura filogenética, né, do córtex, que é uma estrutura mais recente evolutivamente, ele é responsável. Ele é a estrutura mais refinada do sistema nervoso, digamos assim. Então aqui a gente encontra a anatomia macroscópica do telencéfalo, que a gente pode observar aqui todas aquelas circunvoluções, né? E
a gente pode encarar essa anatomia, como eu disse, de diversas formas. Existem algumas variações anatômicas, certo? Os cérebros, eles não são iguais, porém são equivalentes. Existem padrões anatômicos que a gente pode nomear e a gente pode dar esses nomes a sulcos constantes, sulcos mais importantes, e outros, né, particularmente aqui no lobo occipital, por exemplo, que são menos constantes, que existe uma variabilidade maior dentro da mesma espécie, né, entre os espécimes. O córtex cerebral, ele é dividido em 6 lobos cerebrais. Alguém pode me dizer aí os 6? Parietal, occipital, ínsula, temporal, Parietal, frontal, occipital, ínsula, temporal, frontal. occipital, frontal, parietal. Já falei? Falou 5. Falta Falta um só, né? Isso. Jesus sabe qual é, eu esqueci. Pronto lá. Jesus responde. Vamos lá. O sexto lobo cerebral é o lobo límbico, né, que é um lobo funcional, que foi um lobo classificado depois pelas estruturas, o giro do cíngulo, fórnix, hipocampo. Ele é um lobo mais funcional do que anatômico aqui, que a gente define anatomicamente. E a gente vai partir dessa análise dos lobos, né? Então aqui a gente tem um hemisfério, está com o hemisfério esquerdo aqui, vendo uma face do hemisfério, porque o cérebro ele tem 3 faces básicas assim da gente analisar. Essa é a face dorsolateral, existe a face medial e a face inferior. E a gente vai subdividir esses hemisférios em lobos, lóbulos, sulcos e giros. Sulcos são essas cavidades, essas ranhuras aqui, né, que delimitam esses giros, que são essas circunvoluções. Na face dorsolateral, a gente precisa identificar 2 principais sulcos que vão dividir essa face nos lobos, né, e delimitar alguns giros muito importantes, anatomicamente e funcionalmente. O primeiro sulco, né, a primeira fissura, é a fissura silviana, ou sulco lateral. Essa fissura silviana, ela é bastante profunda, ela separa aqui superiormente o lobo frontal parietal do temporal, e ela delimita aqui, né, uma região que chama opérculo, ou seja, uma cortina aqui que esconde o 5º lobo cerebral ali, o lobo da ínsula. Então aqui, a gente estudar essa fissura aqui, os principais acidentes dessa fissura, é bastante importante. A gente tem um ponto silviano anterior aqui, de onde parte a porção anterior desse sulco, certo? E uma porção ascendente. Essas 2 porções aqui, elas delimitam essa parte triangular aqui do giro frontal inferior, que a gente vai falar mais especificamente à frente. Partindo desse ponto anterior da fissura silviana, posteriormente, a gente tem o ramo posterior aqui da fissura silviana, encontrando o ponto posterior da fissura silviana, que tem um ramo ascendente aqui, né? Próximo desse giro, que chama giro supramarginal. Aqui, a gente tem 2 sulcos importantes, né, de serem notados, que é o sulco subcentral anterior e o sulco subcentral posterior. Esses sulcos aqui, eles estão entre esse outro importante sulco aqui, que é um sulco mais profundo, sempre contínuo, verticalizado, meio oblíquo aqui. Quanto mais anterior, quanto mais inferior, mais anterior, quanto mais superior, mais posterior. Aqui a gente tem o chamado sulco central. Esse sulco central aqui, ele divide 2 giros importantes funcionalmente. O giro pré-central, que compõe a área motora primária, e o giro pós-central, que é a área sensitiva primária. Aqui a gente tem uma prega de passagem que comunica, um pli de passagem que comunica um giro a outro, que se chama a prega rolândica inferior. Essa prega rolândica tem esse nome porque esse sulco também pode ser chamado de sulco de Rolando, né? O sulco rolândico. E a partir desses 2 sulcos principais, a gente consegue delimitar essas regiões aqui do telencéfalo dorsolateral. Vamos começar então por lobos, vamos classificar por lobos. A partir do sulco central,
Anteriormente, a gente tem o giro pré-central e o sulco pré-central, que ele é paralelo aqui ao sulco central. Esse sulco, ele não é sempre contínuo, né? Na verdade, na maior parte das vezes, ele é descontinuado aqui por conta das conexões, né? Que existem entre os giros frontais e o giro pré-central. Lembrando que o cérebro ele tem polos, né? Tem um polo frontal, um polo temporal e um polo occipital. Esses três polos convergem os giros, né? Então, os giros frontais vão convergir para o polo frontal, os giros temporais para o polo temporal e os giros occipitais para o polo occipital. Partindo, então, aqui desse sulco pré-central, a gente tem um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. Esses sulcos delimitam os giros frontal superior, frontal médio, desconectando aqui com o giro pré-central, e frontal inferior. O frontal inferior ele tem uma particularidade que ele tem uma subdivisão. Aqui, repousando sobre o teto da órbita, na fossa anterior do crânio, a gente tem a região orbital. Aqui, mais posteriormente, tem a região triangular e a região opercular. Nessa região aqui, né, nos lábios dessa região triangular e opercular, a gente tem a chamada região, a área de Broca, né, que é a área motora da fala, a área de articulação da fala. Também uma área funcional bastante importante. Aqui a gente tem o córtex pré-frontal, né, que tem uma função de associação, chamadas as áreas associativas, né, mais complexas, relacionadas ao raciocínio, ao planejamento, etc. Partindo aqui, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi alguma mensagem aí no Meet. Eu estou acostumado a ler a terminologia par triangulares, par orbitalis. É porque eu leio geralmente algumas coisas em inglês. A tradução seria par? Não. Seria parte. São pars, né? Pars triangulares, que chama pars orbitárias, orbitária, pars triangulares, né? Não triangular, triangulares, e pars operculares. Não, seriam partes mesmo, não seria par, certo? Certinho, irmão. Obrigado. Beleza. Se tiver dúvida aí, eu não sei, eu só estou ouvindo o barulho, eu não estou vendo aí, alguém faz o barulhinho aí de levantar a mão e eu paro. E a parte opercular, opérculo vem de cortina, né? Porque é essa cortina que cobre o quinto lobo cerebral, que é o lobo da ínsula. Então aqui a gente já entendeu esse lobo frontal na sua face dorsal, dorsolateral. Eu gosto de trabalhar assim, né? Porque a gente vai por partes, a gente vai esmiuçando todo o córtex do que trabalhar de formas gerais, aí vai e vem, eu acho pouco didático. E é assim que o material que eu fiz está trabalhando, certo? Então, aqui, posteriormente a esse sulco central, a gente tem o giro pós-central. Nome bom, né? Giro pré-central, giro pós-central, sulco central. Esse giro pós-central aqui, ele é limitado posteriormente pelo sulco pós-central, que ele é descontinuado, porque a gente tem essa parte do lóbulo parietal inferior aqui, continuando com o giro pós-central. Lembrando que essas continuações são trocas de informações, né? Obviamente. Então, aqui a gente tem a área motora, a gente tem aqui o córtex pré-motor. Então, toda a área de planejamento, que parte aqui do raciocínio, se conecta com essas regiões aqui mais posteriores. Então, você planeja o movimento, você coordena o movimento e você executa o movimento. Isso tudo está conectado, certo? A gente só divide anatomicamente para poder reconhecer e para ser mais didático, obviamente. Partindo aqui do sulco central, pós-central, a gente tem ele dividido aqui, seccionado, lembrando que os sulcos, eles não necessariamente são contínuos, né? O central, ele é sempre contínuo, mas outros são descontinuados por conta dessas conexões. E aqui a gente tem a continuação aqui com o sulco intraparietal. Um bom nome porque ele está dentro do lobo parietal, certo? Esse sulco intraparietal, ele divide o lobo parietal em lóbulo
parietal superior e lobo, certo? E aqui no lóbulo parietal inferior, a gente tem o giro supramarginal, que a gente já mencionou, e a gente tem o giro angular, aqui, posterior ao supramarginal. Entre eles, a gente tem um sulco também importante, que se chama o sulco intermediário de Jensen, né, que separa esses dois giros. E aqui a gente tem o lóbulo parietal superior, que é uma circunvolução, aqui ele é um giro que compõe, mas ele não leva um nome próprio, ele chama de lóbulo parietal superior mesmo. E a gente tem lá na face medial também, que é chamado de precúneus. E aqui já, né, continuando, a gente tem um sulco occipital. O lobo occipital ele é menos constante e, portanto, ele não leva, não é nomeado geralmente, né, mas tem 3 giros, basicamente, pode ser 2, muito variável, bastante variável. Mas vamos colocar um padrão aqui de giro occipital superior, giro occipital médio e giro occipital inferior. Nessa face dorsolateral é difícil o lobo occipital do lobo temporal e do lobo parietal. Para isso, a gente tem que imaginar aqui, traçar linhas, né? A gente tem essa lombadinha aqui, que chama incisura pré-occipital, e a gente traça uma linha dessa incisura até o sulco parieto-occipital aqui, que ele vai mais visível na face medial. Traçando essa linha, a gente delimita dorsolateralmente aqui o lobo occipital, e do meio dessa linha até a fissura silviana, a gente tem aqui a essa região mais anterior, que é o polo temporal, e ele é dividido aqui pelo sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Sulco temporal superior sempre contínuo, temporal inferior dividido aqui, que delimita o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Então aqui a gente tem, né, nessa face dorsolateral, a gente delimitou, eu cheguei a delimitar aqui, né, o lobo occipital, o lobo parietal e o temporal, não foi? Nas linhas imaginárias aqui. Então aqui a gente tem a incisura pré-occipital, o sulco parieto-occipital na sua face dorsolateral e uma linha aqui na fissura silviana delimitando o lobo parietal superior, o lobo temporal. O lobo parietal todo, né? O lóbulo parietal inferior e superior e o lobo temporal. A gente tem aqui o sulco temporal superior, que ele é sempre contínuo, o sulco temporal inferior, descontinuado, que delimitam esses 3 giros aqui, o giro temporal superior, giro temporal médio e o giro temporal inferior, que convergem aqui para o polo temporal. Vamos passar para a face medial, então, que eu já tinha falado, né? Antes, falar do lobo da ínsula, que eu expliquei aqui no vazio. O lobo da ínsula está nas profundezas da fissura silviana. A fissura silviana é um importante corredor de acesso neurocirúrgico, né? O cirurgião ele usa a fissura silviana como um corredor para as estruturas mais profundas, mais mediais do cérebro. E nas profundezas dessa fissura a gente encontra esse 5º lobo cerebral aqui, que é o lobo da ínsula. A gente tem 2 sulcos importantes nesse lobo, que é o sulco circular da ínsula e o sulco central da ínsula. O sulco central da ínsula divide aqui anteriormente os giros curtos da ínsula, que convergem para um polo, e os giros longos da ínsula, que convergem aqui para outro polo, posteriormente a esse sulco central da ínsula. Na face medial, finalmente, a gente encontra algumas estruturas, né? A gente já nomeou aqui o corpo caloso, aqui a gente tem a comissura anterior, a lâmina terminal, quiasma óptica aqui, que são estruturas que conectam, né? O fórnix também, o fórnix aqui, ó, que é continuado aqui acima do hipocampo, que conecta aqui aos corpos mamilares e ao trato mamilo-talâmico aqui, que fazem parte do sistema límbico, do lobo límbico e do circuito de Papez, chamado circuito de Papez. Fibras que conectam um hemisfério ao outro. Identificadas essas estruturas aqui, que
que circulam esse central core aqui do cérebro, a gente pode começar a delimitar os sulcos e giros com mais propriedade. O corpo caloso ele é dividido em rostro, joelho, tronco e esplênio. Margeando aqui o corpo caloso, a gente tem o sulco do corpo caloso. Acima dele, a gente tem o giro do cíngulo. E acima do giro do cíngulo, a gente tem o sulco do giro do cíngulo, que tem uma parte aqui que é marginal, né? Uma parte que ascende, e um sulco um sulco perpendicular a ele, que é chamado sulco paracentral. Sulco paracentral delimita aqui anteriormente o lóbulo paracentral. Esse lóbulo paracentral é assim chamado por conta do sulco central aqui nessa face medial, né, que conecta os dois giros, né, o giro pré-central aqui à frente e o giro pós-central aqui atrás. Esse ramo marginal aqui do sulco do cíngulo delimita anteriormente a circunvolução chamada precúneus, né, que pertence ao lóbulo parietal superior. E ele pode ser continuado aqui, ou interrompido, com o sulco subparietal, perdão. Esse sulco subparietal aqui, ele divide o istmo do giro do cíngulo, que é esse afunilamento aqui, do precúneus. Estão todos me ouvindo aí até agora? Sim. Pronto, acho que está tranquilo. Botei no 4G, não vai cair mais não. E aqui a gente tem, na face medial, o giro frontal superior, que é visível na face medial. A gente tem aqui o giro reto, que ele é melhor, mais compreensível aqui na face inferior. E a gente tem esse sulco rostral inferior e um sulco rostral superior. Nessa parte posterior, a gente tem uma fissura, aqui, um sulco bastante profundo, que delimita muito bem aqui a parte do lobo temporal e a parte do lobo occipital. Nós temos o precúneus e aqui nós temos o cúneus. O cúneus tem esse nome porque parece uma cunha, né? Parece uma cunha de cérebro aqui. Então, aqui nós temos essa circunvolução, que se chama cúneus. Partindo aqui do próximo ao sulco hipocampal, a gente tem o sulco calcarino, certo? Que delimita aqui superiormente o giro lingual, que também pode ser chamado de giro occipitotemporal medial. Nos lábios desse sulco calcarino, a gente tem o desenvolvimento da área visual primária. Essa área visual primária é uma área muito importante. Continuando aqui com o giro occipitotemporal medial, a gente tem os giros temporais, que são vistos de uma forma melhor na vista inferior, né? Aqui a gente tirou o diencéfalo, o terceiro ventrículo aqui, tirou o diencéfalo, tirou o tronco encefálico, tirou o cerebelo, e a gente está conseguindo ver essas estruturas do lobo contralateral aqui que a gente está estudando. Aqui, continuando com o giro occipitotemporal medial, a gente tem o giro parihipocampal, que está ao lado do hipocampo, que se curva sobre si mesmo aqui, fazendo essa forma de gancho, uma forma globosa que chama uncus, certo? Que protege aqui a cabeça do hipocampo e a amígdala. E aqui na face inferior, a gente identifica aqui o sulco colateral, certo? Esse sulco colateral aqui, ele delimita o giro occipitotemporal medial e o giro occipitotemporal lateral. Esse sulco, ele pode ser contínuo ou descontínuo aqui com o sulco rinal, que é um sulco mais anterior aqui, próximo ao polo temporal, delimitando o occipitotemporal lateral. Lembrando que todas as estruturas que passam dessa incisura pré-occipital, elas são pertencentes ao lobo temporal e posteriormente ao lobo occipital. Aqui nós temos o sulco occipitotemporal, e esse sulco vai delimitar medialmente aqui o giro temporal inferior, que vai convergir aqui para o polo temporal, e passando da incisura aqui pré-occipital, ele passa a se chamar
o giro occipital inferior e vai convergir aqui para o polo occipital. No lobo frontal, a gente pode identificar que esses giros que estão repousando aqui sobre o teto da órbita são chamados os sulcos e giros orbitários. Eles não têm um padrão bem definido, certo? Mas existem algumas maneiras didáticas da gente enxergar a divisão desses giros, né? A partir dos seus sulcos. É como se a gente estivesse vendo aqui um H. Se esforcem aí para enxergar um H em sulcos aqui, e a gente tem o giro orbitário anterior, o giro orbitário posterior, giro orbitário lateral e giro orbitário medial. Medialmente, esse giro orbitário medial, a gente tem o sulco olfatório que abriga o trato olfatório. O trato olfatório, ele aqui convergem as fibras do nervo olfatório para o bulbo olfatório, e do bulbo olfatório, o trato olfatório vai levar as informações para o sistema nervoso central, as informações olfativas. E, medialmente, aqui é o sulco olfatório, a gente tem o giro reto, né, que a gente viu ele na vista medial, e aqui a gente está vendo ele numa face inferior. Bom, agora entra a anatomia macroscópica hard mode, né? Porque ali a gente está vendo figuras de livros que são didaticamente desenhadas e divididas para a gente poder entender. Vamos só passar aqui o que a gente viu nas estruturas reais, né? A gente estuda no livro, abre, e aí, do nada, a gente se depara com isso. Esse está até bom, porque os do lado do laboratório, infelizmente, sofreram um TCE pós-mortem, né? Eles estão lá armazenados e acabam sendo amassados e, portanto, essas estruturas aqui acabam ficando mais difíceis de identificar. Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim. Sim, a gente está ouvindo ainda. Beleza. Conseguem ver esse meu cursor aqui preto? Preto. Sim. Aqui. Consegue, né? Beleza. Então, aqui a gente tem a vida real, né, no caso. Começando nessa face dorsolateral aqui, a gente identifica os principais... Oi? O cursor preto é um cursor bem ruim de ver na imagem. Você está Eu falando... não tô vendo, não. É porque eu vou desenhar aqui, ó. Estão vendo? Vou botar vermelho, então. Beleza, vou botar vermelho. Vou dar tinta, vou botar vermelho. Conseguem ver aqui vermelho? Agora sim. Pronto, vermelho aqui. Vermelho ficou realmente uma cor melhor. Então aqui a gente traça a fissura silviana. Lembrando, né? A gente vê esse chiclete amassado aqui e a gente não sabe para onde vai. Mas a gente traça a fissura silviana, né? Que a gente aprendeu. Traça o sulco central, sempre contínuo, verticalizado, perpendicular, que é a fissura silviana. E aqui a gente tem, né, o sulco pré-central, sulco pós-central, aqui o sulco intraparietal, né, que divide aqui, o sulco frontal inferior, descontinuado aqui, o sulco frontal superior, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, e os sulcos e giros aqui do lobo occipital, que são mais difíceis de ver. Aqui a gente tem a incisura pré-occipital, a gente traça mais ou menos uma linha aqui, até o nível do sulco parieto-occipital, e no meio dessa linha a gente traça a fissura silviana. Então, é assim, basicamente, que a gente enxerga a face dorsolateral de um telecéfalo real, né? Aqui a gente tem o giro supramarginal, a gente tem aqui os giros, né? Pós-central, giro pré-central, os giros frontais convergindo para o polo frontal, giros temporais convergindo para o polo temporal e os giros occipitais convergindo para o polo occipital. Na face medial, a gente identifica o corpo caloso. Logo aqui acima, a gente tem o sulco do corpo caloso, acompanhando aqui até o esplênio do corpo caloso. O giro do cíngulo, né, e o sulco do cíngulo aqui, que tem o seu ramo aqui marginal, ascendente, e o sulco paracentral. Aqui a gente tem
o sulco central, que nomeia aqui esse lóbulo. Aqui a gente tem o giro frontal superior, o sulco rostral inferior e o sulco rostral superior. Aqui nós temos a fissura parieto-occipital, o sulco parieto-occipital, o sulco subparietal aqui, bem distorcido, né? A gente vê que na imagem está bem perfeitinho, e aqui o real, e aqui o sulco calcarino, delimitando essas regiões aqui da área visual primária, do giro lingual. Aqui, ó, vê como é muito difícil delimitar a parte orbital, só que aqui a gente pode enxergar um H aqui, ó, com muita boa vontade. A gente enxerga um H aqui abaixo do trato olfatório está o sulco olfatório, né? A gente tem os giros orbitários anterior, posterior, lateral e medial, sulco olfatório e o giro reto, certo? E aqui a gente tem a fissura intrahemisférica que separa os hemisférios cerebrais. Estão me acompanhando até aí? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. E aí a gente vai para as profundezas dessa anatomia. A gente compreendeu a superfície e vai começar a entrar na anatomia. Em cada hemisfério telencefálico, a gente tem uma cavidade que se chama o ventrículo, e existem os ventrículos laterais, são essas cavidades revestidas por tecido ependimário, que é um tecido que produz o líquor, aquele líquor que a gente mencionou lá no início, muito importante, e ele possui compartimentos, né? Esses ventrículos laterais, eles se comunicam com o terceiro ventrículo através dos respectivos forames interventriculares, e aqui ele é dividido em cornos, né? No corno anterior, que fica anteriormente a esse forame interventricular, uma parte central aqui, que fica posteriormente a esse forame interventricular, deixa eu botar o ponteiro, aqui, a parte central, que converge aqui para chamado um trígono colateral. Esse trígono colateral ele se divide aqui anteriormente e superiormente para a parte central, posteriormente para o corno posterior, e inferolateralmente aqui, entrando no lobo temporal, a gente tem o corno inferior, certo? Essa é a estrutura que circula o líquor dentro dos hemisférios telencefálicos. E aqui a gente tem uma anatomia funcional, de novo, não é o escopo também da aula. Eu acho pouco didático a gente ficar falando de número, né? Essa figura é uma figura interessante, acho importante que vocês saibam as principais regiões, por enquanto, né, das áreas de Brodmann, chamadas as áreas de Brodmann, que são numeradas, né? Mas a gente aqui pode reconhecer algumas áreas principais. A gente tem aqui o sulco central, né, a fissura silviana, e a gente tem o córtex sensitivo, aqui, 3, 1 e 2, o córtex motor primário, as áreas pré-motoras, o córtex pré-frontal, a gente tem aqui a área de Broca, tá vendo? 44, a gente tem aqui o córtex auditivo primário, parte do córtex visual primário, aqui nos lábios do sulco calcarino, a gente tem a área visual primária, as áreas visuais secundárias, né? Vocês me ouviram falar na afasia de Broca e na afasia de Wernicke, que eu falei, eu não sei se eu falei para palavras ao vento. Sabem dizer? Acho que o vento levou. Acho que eu não me recordo, não. Ô, gente, internet é foda, viu? Porque eu falei tanta coisa e nessa segunda vista acaba, infelizmente, né, eu sou humano, acaba perdendo algumas informações. Infelizmente, me perdoem. Mas eu estou disponível, tá, para qualquer coisa que vocês precisarem, que o livro não esclarecer, obviamente, para vocês, e eu estou aqui para ajudar, né, no que eu puder ajudar, no que eu for capaz de ajudar. Então, aqui a gente tem, né, na parte triangular e na parte opercular do giro frontal inferior,
a gente tem a área de Broca, que é a área motora da fala, a área de articulação da fala. Quando a pessoa ela tem um problema, ou algum problema vascular que acometa essa região aqui, ela não consegue articular as palavras, encontrar as palavras para poder articular o seu discurso. Porém, ela consegue entender as outras pessoas e consegue, mesmo que de forma truncada, que o discurso dela faça um pouco de sentido. E a gente tem aqui, nessa região aqui da fissura silviana, nos lábios aqui, mais posteriormente, a gente tem a área de Wernicke. E essa área de Wernicke é a parte sensitiva da fala. Então, ela compreende os discursos e ela organiza semanticamente o próprio discurso. Então, ela consegue, se ela tiver essa área motora preservada, ela consegue selecionar palavras, consegue articular de forma coesa uma oração, um discurso, mas ela perde a coerência porque ela não consegue conceber o sentido daquele discurso, do próprio discurso dela. Então, os discursos acabam ficando meio loucos, assim. Então, foi isso que eu falei, mais ou menos, quando eu estava explicando o lobo temporal e o lobo frontal, certo? Bem, essas regiões funcionais, acho interessante ver, não acho didático ficar falando todos os números aqui, não pretendo fazer isso, mas a gente delimitou aqui algumas regiões principais e isso está disponível, claro, na literatura. A gente passa para a anatomia microscópica, né? É interessante ver que o telencéfalo ele é dividido em córtex, que é essa casca aqui de mais ou menos 2 centímetros, né? Essa casca de cérebro aqui, por isso que chama córtex, e o parênquima cerebral, que é a substância branca. Então, é substância cinzenta e substância branca. Nas profundezas dessa substância, a gente tem os ventrículos, né? Que agora a gente está mergulhando nas estruturas, a gente tem os ventrículos laterais, aqui o cono posterior, o cono anterior, e a gente tem massas de substância cinzenta que ficam e compõem o central core, aqui, o chamado central core. Os núcleos da base, lembrando que são núcleos, não gânglios da base, eles têm uma definição, certo? Uma definição anatômica bem estabelecida. O que são núcleos da base? Os núcleos da base são massas de substância cinzenta que estão localizadas na base do telencéfalo. Ponto. Essa é a definição de núcleos da base. Portanto, são eles o claustrum, que é essa estrutura aqui, essa lâmina de substância cinzenta, o putame, o corpo caudado, o globo pálido, tá aqui medialmente ao putame. A gente tem também a amígdala, o núcleo basal de Meynert, que não é visível aqui, nem a amígdala, nem o núcleo basal de Meynert, e o núcleo accumbens. Essas são as estruturas que compõem os núcleos da base. Alguns autores, com base em critérios funcionais, eles incluem ali a substância negra e os núcleos subtalâmicos nos núcleos da base, porque é tudo muito próximo, existe uma zona ali no cérebro que se chama zona incerta, né, que só com base em critérios citogenéticos, né, em base em critérios celulares mesmo, a gente consegue diferenciar o que é originado de um e o que é originado de outro. Mas mesmo assim é muito difícil. Então é errado dizer que a substância negra e o subtálamo pertencem aos núcleos da base. O subtálamo pertence ao diencéfalo e a substância negra pertence ao mesencéfalo. Apesar de estar tudo muito próximo, pela definição anatômica, esses são os núcleos da base. Aqui a gente tem o córtex da ínsula, que a gente estudou o quinto lobo cerebral, o lobo profundo, aqui mergulhado na fissura silviana. Entre esse córtex da ínsula e o claustro, né, o claustro é assim chamado porque é como se ele estivesse enclausurando essas estruturas aqui do core central, existe uma lâmina de parênquima que é chamada de cápsula extrema. Essas cápsulas aqui de parênquima, elas são chamadas de cápsulas justamente porque elas estão encapsulando os núcleos da base, né? Elas estão envolvendo os núcleos da base. Então, a gente tem uma cápsula extrema, uma cápsula externa entre o claustrum e o putame,
e uma cápsula interna aqui, melhor visível aqui, entre o globo pálido, né, e o tálamo. Essa estrutura aqui em azul é o tálamo. Existe ainda também a união desses núcleos e a nomenclatura, né? O putamen e o globo pálido juntos, eles formam um núcleo lenticular, porque ele lembra uma lente, tá vendo? E o putamen e o corpo caudado, né, que tem cabeça, corpo e cauda, eles são chamados de estriado. Existem ainda outras classificações, estriado dorsal, estriado ventral. O estriado dorsal é basicamente a união de todos esses núcleos aqui, caudado, putamen e globo pálido. E o estriado ventral é o núcleo basal de Meynert e a amígdala. E o núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele é a união aqui do núcleo caudado com o putamen. Basicamente, a função desse corpo estriado aqui, dessas estruturas todas aqui, globo pálido, putamen e núcleo caudado, é uma função de articulação motora, de modulação motora, certo? O núcleo accumbens, que ele está aqui nessa região de união entre o putamen e o núcleo caudado, é uma região do prazer, né? Uma área de prazer. A amígdala é uma área também relacionada às emoções, principalmente com medo. Enfim, essas são basicamente as funções dos núcleos da base e essa é a sua distribuição anatômica dentro do parênquima cerebral. Aqui a gente tem uma vista melhor, né? Uma vista lateral. Ali a gente estava numa secção, um corte transversal, numa vista inferior, um corte transversal numa vista superior, e aqui a gente está numa vista lateral. Aqui a gente tem o núcleo accumbens, o corpo caudado, tá vendo? Cabeça, corpo e cauda. Aqui a amígdala, o tálamo aqui atrás, e o núcleo lentiforme, que é composto pelo putamen, e obviamente o globo pálido não está visto dessa perspectiva. Aqui a gente tem o núcleo basal de Meynert, né? Aqui, essa região aqui é a região da confusão, né? Substância inominata, né? Substância inominada, que é uma zona de incerteza entre as estruturas diencefálicas, mesencefálicas e telencefálicas. E aqui está o núcleo basal de Meynert, que pertence ao telencéfalo e, portanto, é um núcleo da base. E aqui a gente tem a imagem, né? As imagens, eu estou trazendo sempre uma perspectiva de livro e uma perspectiva real, né? Aqui a gente tem a cápsula interna, vista aqui num corte coronal, o núcleo caudado se unindo aqui ao putamen, e aqui o núcleo accumbens, a cápsula externa aqui, certo? Numa vista lateral.